Oi, eu sou Maristela Rosa, seja muito bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde a este nosso espaço aqui, a mais uma aula, mais um vídeo do Comunique-se Bem, este lugar aqui no YouTube, o nosso canal, que é feito para ser um curso de comunicação, para a gente conversar sobre as redes sociais, a comunicação na internet, o momento que as nossas redes sociais estão aqui no Brasil, sobre ferramentas para produzir melhor conteúdo, para pensar o conteúdo produzido na internet, o conteúdo que a gente quer produzir, enfim, um conteúdo pensado para trabalhadores, trabalhadoras, pretos e pretas, quilombolas, pessoas que trabalham em ONGs, enfim, pessoas que estejam com seus projetos de comunicação que já existem na internet ou que ainda vão vir a existir, tá? Todos vocês são de verdade muito bem-vindos aqui. E tá rolando uns gritos, algumas coisas, não é aqui em casa, não é nem perto, porém, eu preciso deixar a janela aberta porque tá muito quente. Então, quando o barulho estiver mais alto, eu vou dar aquela pausa, mas se porventura vocês ouvirem alguns ruídos aí um pouco maior, é por isso, tá bom? Então vamos lá, vamos começar, porque hoje a gente vai conversar de coisa séria, seríssima, que é o algoritmo. O que é o algoritmo, como ele funciona, né? É algo que a gente já conversou, inclusive, em outros momentos, né? Quando a gente falou de redes sociais, a gente conversou sobre o algoritmo. E a gente vai reforçar esse papo aqui, falar mais algumas coisas, pensar sobre isso. Acho importante a gente ter essa aula para falar sobre algoritmo, porque algoritmo não é qualquer coisa, algoritmo não é um detalhe no nosso trabalho. E aí já vocês vão entender por quê. Primeira coisa, like. Por favor, dá like nesse vídeo, tá? Compartilhem com outras pessoas que vocês saibam que esteja nessa saga aí de produzir conteúdo para a internet. Mas não precisa compartilhar esse vídeo especificamente. Pega o link do canal, vai lá e compartilha. Olha, tá rolando esse curso aqui de comunicação online totalmente gratuito, patrocinado pelo Não Inviabilize. Tá muito legal o trabalho. Olha aqui, se você tem interesse, compartilhem por aí, tá? Muitas pessoas têm uma questão de perguntar, mas como eu faço parte do curso? É só acompanhar as aulas aqui, gente. Não tem nenhum tipo de burocracia, não tem nada. A ideia mesmo, desde o início desse projeto aqui, foi ele ser o mais acessível possível. Então, segue, acompanha aqui, se inscreve no canal, ativa o tal do sininho, porque aí, sempre que tiver aula nova, você vai saber. E, como vocês sabem, a gente está começando mais um mês. E aí, a gente tem a nossa aula ao vivo todo final de mês. E a data já está aqui embaixo na descrição desse vídeo. Tem todas as datas das nossas próximas aulas e a data também da nossa live. Então dá uma olhada, tá? E aí vamos lá para falar de algoritmo, porque eu tenho certeza que você já ouviu falar de algoritmo em algum momento, né? Algum criador de conteúdo já falou sobre algoritmo, já reclamou sobre algoritmo, em algum lugar você já ouviu falar a respeito, mas você não entendeu nada. O que é algoritmo, afinal de contas? E aí eu achei uma definição simples no site Tecmundo, que fala sobre tecnologia, e aí o que eles dizem é que o algoritmo é o conjunto de instruções e regras que um programa de computador, mas não só ele, possui para executar suas funções. O conceito é bastante simples e mesmo tarefas simples do cotidiano podem ser descritas na forma de algoritmo. E é que eles dão até exemplo de um bolo, né? As instruções lá do bolo: 2 xícaras de leite, 4 ovos, 1 xícara de farinha, enfim. Esse é o algoritmo, né? Esse passo a passo é o algoritmo que vai te dando instruções para chegar até o objetivo final, sendo o objetivo, nesse caso aqui, o bolo. E aí, qual é o objetivo das redes sociais? Eu já falei isso aqui para vocês. Toda e qualquer rede social tem um objetivo. Talvez menos o Twitter, que agora virou X, né? Que aquilo lá é um caso à parte. Mas aí, falando de redes que não estão na mão de pessoas sem noção, né? Redes sociais normais, né? Instagram, YouTube, TikTok, até o WhatsApp.
todas as redes têm um mesmíssimo objetivo. E qual é esse objetivo? Fazer com que as pessoas fiquem o maior número de tempo possível dentro dessa rede. Porque isso, quanto maior o número de usuários e maior o tempo que esse usuário gasta dentro dessa rede, maior a possibilidade de lucro, né? Porque no final, o que todo mundo quer é isso, dinheiro. E aí, então esse é o principal objetivo. E o algoritmo, o objetivo final dele é esse: fazer as pessoas gastarem o maior tempo possível dentro dessa rede. E aí, quais são as instruções desse algoritmo? Né? Observar com as informações que a gente abastece esse algoritmo, o que nos faz permanecer mais tempo dentro daquela rede e o que faz com que a gente interaja mais naquela rede. Então o algoritmo, ele tem como função ler essas nossas informações e entregar pra gente, em consequência disso, coisas que ele imagine que a gente vai gostar e ficar mais tempo ali. E gostar, gente, não é nem gostar de achar bom, mas no sentido de interagir com a coisa. E vocês vão entender do que eu tô falando. Porque o que acontece com relação às redes sociais, né? A gente deixa muita informação nas redes. E aí você vai falar, mas como assim eu deixo informação? Através das minhas fotos? Através da minha bio, de eu colocar meu nome, não sei o quê? Não só isso, gente. Através do seu like, através das coisas que você assiste, através do que você assiste mais de uma vez. Tudo isso o algoritmo tá lendo, através do que você comenta. E aí se você passa tempo ali comentando, aí o outro responde, aí você comenta embaixo, aí o outro responde, o algoritmo tá lendo tudo aquilo. Tudo é informação. Quando você começa a ver o vídeo 1, 2, 3 segundos e passa pra frente, isso é informação. Quando você começa a ver o vídeo e você vê ele até o final, você vê ele de novo, você dá like, você comenta a informação. Você vê o vídeo, você manda pro seu marido, você manda pra sua melhor amiga, você manda pra sua prima, que você lembrou dela. Tudo isso é informação. Sabe? E aí, para nós que somos criadores de conteúdo, num primeiro momento a gente pode pensar assim, ai que bom, porque é isso, né? As pessoas entram nas redes sociais, se ela gostar do meu conteúdo, aí ele vai ser mais indicado e tudo mais. A questão é que quando a gente está falando de algoritmo, a gente está falando de uma série de questões que são diretamente relacionadas ao nosso trabalho. Porque o algoritmo também, dentro das redes sociais, né? Muitas vezes ele é quase que um pedágio para que as pessoas consigam chegar até o nosso conteúdo, né? Porque o algoritmo nas redes, muitas vezes ele está lendo nós que estamos produzindo também. Em que sentido? O algoritmo, ele não trabalha no sentido de que as pessoas fiquem mais tempo. Ele trabalha no sentido também de premiar quem produz mais. Então, lembra, né? A gente está falando do nosso recorte aqui. Ninguém aqui é herdeiro. Muitas vezes quem está começando está fazendo jornada dupla. Está fazendo tudo sozinho. Não consegue esse ritmo de produzir conteúdo, postar todos os dias. E aí a gente já tem pessoas muito grandes na internet que postam todo dia, que postam mais de um vídeo por dia. E o algoritmo premia essas pessoas por quê? Porque as redes sociais, elas têm exigido cada vez mais do criador de conteúdo produzir mais e mais. Então, quanto mais você produz, mais esse algoritmo te distribui. No sentido de dizer, é isso, produz mais, isso, faz mais, produz mais. A lógica da internet, ela não é flores, como as pessoas pensam, sabe?
Trabalhar na internet não é, eu faço meu próprio horário e aí se eu não estiver bem, tudo bem, eu não produzo conteúdo, é uma alegria, né? Tudo flores, é tudo maravilhoso, né? Eu sou extremamente privilegiado porque eu trabalho com conteúdo. Calma! Quem produz conteúdo para a internet de forma profissional sabe que tomar a decisão de, vou tirar um tempo para mim, ela não é tão fácil, ela não é tão simples, especialmente se você não tá naquele 1%, Virgínia, Camila Loures, Felipe Neto, Whindersson Nunes. E é o que eu tô falando, é 1%, talvez seja 0,5% da internet. 99,5% da internet lida com o algoritmo das redes de uma forma que, se eu paro de produzir aqui, o algoritmo lê isso e quando eu voltar a produzir, eu vou ter uma dificuldade muito grande de ser distribuído. E isso é real, gente. Isso acontece de fato. E aí, lidar com essa questão algorítmica da internet é lidar com essa questão de ele tá lendo quem tá consumindo e tá lendo o nosso trabalho também. E tá intermediando o nosso trabalho até chegar nas pessoas. E aí tem uma questão que é a ilusão da escolha, que é uma coisa que a gente tem muito, né? Então na internet tem tudo disponível para mim e eu vejo tudo e eu posso ver tudo que eu quiser, qualquer tema, eu seja o mais maluco. Gente, quantas vezes você entrou na internet com uma ideia definida do que você queria? Pouquíssimas, eu imagino. Pensando mesmo, nos últimos 7 dias. Quantas vezes você entrou na internet pensando, cara, eu quero ver isso que eu nunca tinha ouvido falar antes, mas eu ouvi em algum lugar e eu quero, e eu vou ali e eu vou descobrir esse conteúdo aqui. Na maioria das vezes, como que a gente entra na internet? Em qualquer rede. A gente entra e dá de cara com o feed, entra e dá de cara com aquela home do YouTube, aquela primeira página, entra e dá de cara com a For You no TikTok. E tudo isso é o quê? O algoritmo lendo, de um lado, os seus gostos, do outro, a maneira como o criador de conteúdo trabalha e juntando isso para entregar para você, para entregar para a pessoa o que ela vai ver. E aí isso aqui, os seus gostos com que o produtor de conteúdo trabalha ele pagou para impulsionar? Se ele pagou para impulsionar, ele vai ser visto. Por exemplo, ele produz todos os dias? Ele posta todo dia? Se sim, ele vai ser mais visto. Aí sendo mais visto, ele vai ter mais números. Tendo mais números, o algoritmo vai entender que gostam do trabalho dele e vão indicar mais ele. Vai ficar aquele ciclo. E aí a gente tem justamente essa questão de achar que a gente está escolhendo, quando na verdade a gente está sendo bombardeado de informações assim que a gente entra. Aquela home, ela é escolhida pra gente. E muitas vezes a gente não sai daquilo ali, daqueles relacionados, daqueles sugeridos pra você. Muitas vezes você vê aquele sugerido, pum, você entra ali e dali você vai para outros lugares. Então a questão do algoritmo, ela é muito poderosa. Ela é muito séria, inclusive ela é muito discutida. E na verdade, ela tem que ser discutida até mais. O tanto que ela é importante, ela é até pouco discutida. Por que isso? Porque, como eu disse para vocês, muitas vezes o que acontece em detrimento de qualquer coisa, gente. Em detrimento se o conteúdo é bom, se o conteúdo é ruim, se o conteúdo é irresponsável, se o conteúdo é falso, está propagando mentiras. O que as redes querem é ficar cada vez mais com as pessoas ali assistindo, com as pessoas passando cada vez mais tempo. E aí muitos estudos mostram que essa disposição do algoritmo, para fazer as pessoas ficarem mais tempo, apresenta para as pessoas o quê? Discursos muito polarizados, discursos que espalham fake news, mas alimentam o viés de confirmação daquelas pessoas. Então, muitas vezes as redes elas não estão nem aí. Gente, o que essa pessoa está assistindo, Tem estudos mostrando que com alguns cliques você já cai em teorias da conspiração.
aqui no YouTube mesmo, e a partir disso você vai indo cada vez mais fundo nessas teorias de conspiração, mentiras, fake news. Justamente por essa disposição do algoritmo, não de te mostrar o que tem mais qualidade, o que é feito com responsabilidade, mas aquilo que te atrai mais, aquilo que te gera mais emoção. Eu falei para vocês, né? Eu falo sempre para vocês sobre a questão de como comunicação é emoção. E, gente, a mentira, a teoria da conspiração, ela é muito emocionante. Por quê? Porque você pode, se você não tá dentro do lastro da verdade, das coisas reais, você pode manipular as coisas da maneira que você quiser, da maneira que seja mais interessante, mais impactante. Você está inventando uma história. A mentira, a conspiração, ela é muito mais atrativa. Mas ela tem um preço, vem um preço muito alto, né? A gente viu o que aconteceu no Brasil, né? O quanto essas teorias de conspiração, o quanto essas fake news mobilizaram o tanto de gente que mobilizou a ponto de quebrar lá prédios em Brasília, né? A gente sabe o que aconteceu, a gente viu o que aconteceu. E se discute muito justamente esse lugar, esse papel das mídias sociais, das redes sociais, em tudo isso. E se discute muito esse papel do algoritmo. Justamente porque ele tem esse lugar central entre quem está querendo assistir e quem está produzindo. Na internet, esse caminho ele não é linear. Eu não vou produzir conteúdo e pronto, vai chegar nas pessoas. Vai chegar em quem está interessado. Muitas vezes vão ter pessoas interessadas no que você quer falar, mas elas não vão conseguir te encontrar. Justamente por essa questão de algoritmo. Por isso é que é tão importante entender o funcionamento do algoritmo. Por isso que eu digo sempre para vocês, pense no que você quer produzir, porque quanto mais você produz dentro de um nicho específico, dentro de assuntos específicos, guarda-chuva, né, que faça sentido, que possa ir a reboque de outros conteúdos, mais você vai ter a chance de ser encontrado pelas pessoas. Porque na internet está cada vez mais difícil ser encontrado, porque tem muita gente produzindo. E tem muita gente grande, muita gente com grana, cada vez mais indo para a internet. E aí muita gente fala assim, né? Nossa, eu acho que vocês já ouviram isso. Nossa, tudo que eu sei da Virgínia Fonseca é contra a minha vontade. Ah, tudo que eu sei do reality show A Fazenda é contra a minha vontade. E realmente, gente, é um fato. Muitas vezes a gente fica sabendo de coisas na internet que não fomos nós que fomos procurar lá. Elas aparecem no nosso feed. Elas aparecem na página inicial. Elas aparecem. Por quê? Porque a gente está falando muitas vezes de assessorias que pagam várias páginas para falar daquilo. Várias páginas. Então, se aquele nome está aparecendo em 1, 2, 3, 4, 5 páginas diferentes, o algoritmo vai entender que esse nome é relevante, vai passar para frente. Esse padrão. Que muitas vezes não foi o que você pediu. Muitas vezes não foi. Então, essa questão de... Quando a gente olha para essa questão de algoritmo, a gente entende muita coisa. A gente entende a dificuldade que a gente tem de crescer dentro das redes. Porque você não tem condições de produzir todo dia. Muitas vezes quando a gente está falando da questão de aproveitar a crista da onda, né, que a gente está falando disso no sentido de tá todo mundo falando desse assunto, bora falar também. E aí, no meu caso, eu sempre faço uma coisa de ponderar, bom, usar a crista da onda, mas também o que eu quero falar sobre isso no sentido de o que eu tenho para trazer de interessante para essa discussão. Porque se eu for falar o que todo mundo está falando, aí a gente cai lá na questão de audiência qualificada.
Talvez eu tenha uma onda muito grande de pessoas assistindo aquele vídeo, mas será que essas pessoas vão continuar aqui? Será que isso aqui que eu tô falando tem a ver com o resto da produção de conteúdo que eu tô propondo? A questão é que entender o quão o algoritmo impacta no que a gente faz é primordial. É primordial em vários sentidos, para que a gente entenda o que a gente vai produzir. Justamente quando eu falo para vocês, tem que começar já com tudo, é justamente por isso, porque se 1, 2 segundos as pessoas passarem, o algoritmo vai entender aquilo como esse conteúdo não é interessante, as pessoas não estão querendo saber disso aqui. Se o seu conteúdo começa a ser compartilhado, o algoritmo também lê aquilo como uma coisa de bom. Então as pessoas estão compartilhando, então quer dizer que esse conteúdo interessa tanto as pessoas a ponto delas interagirem dessa forma com o conteúdo. Do mesmo jeito que eu não consigo produzir todos os dias, então eu entendo que vai ser mais lento o meu crescimento, porque que o algoritmo não vai me distribuir de forma tão forte como ele distribuiria se eu estivesse fazendo conteúdo todos os dias. O algoritmo muitas vezes ele tem formas de funcionamento que a gente não entende. Então a lógica da empresa, o objetivo da empresa, ele está totalmente ligado ao algoritmo. Ou seja, o que o YouTube nesse momento quer que as pessoas vejam, o que o TikTok nesse momento quer que as pessoas vejam. Teve um momento no TikTok, logo no início, né, quando ele estava se estabelecendo globalmente, assim, né, a plataforma, que teve uma polêmica muito grande, porque as pessoas começaram a perceber que dentro do TikTok, pessoas produzindo conteúdos semelhantes tinham alcances muito diferentes, que tinha a ver com o algoritmo, que o algoritmo, quando ele percebia um fundo feio, né? Percebia que a pessoa não era padrão, então ela não era uma pessoa magrinha, branquinha, o fundo, sei lá, era de parede rebocada sem pintar, sei lá, não era um fundo bonito de piscina, de coisas legais e tal, o algoritmo derrubava o alcance daquela pessoa, daquele criador, daquela criadora. Porque eles tinham esse interesse, no TikTok todo mundo ser bonito, gostoso, sarado, num fundo de piscina, bonito, arborizado, não sei o que. E aí isso foi discutido e aí isso foi alterado. Mas para vocês entenderem que muitas vezes você tá, cara, eu não entendo porque eu tenho essa dificuldade para crescer. E às vezes o algoritmo não gosta do fundo do seu vídeo. Mesmo que você esteja dando tudo de si na maneira de falar, no que você está passando para as pessoas, você pensou da melhor maneira possível, sabe? Essa questão do algoritmo ela é muito séria justamente por isso, porque ela guarda em si os interesses dos donos das plataformas, que são interesses muitas vezes que nós desconhecemos. Para além de ter as pessoas mais tempo na plataforma e ganhar mais dinheiro com isso, há outros interesses que a gente desconhece. Interesses estéticos, interesses políticos, interesses de discurso. E nada impede que eles tenham esses interesses e que eles coloquem nesses algoritmos esses interesses. Então, vídeo assim vai mais pra frente, vídeo assado cai. A gente não sabe, a gente não tem acesso a esses algoritmos de nenhuma rede. A gente entende um pouco do que eles deixam a gente saber também. E aí algumas pessoas faziam estudos, conseguiam acesso a algumas coisas, mas agora eles estão restringindo cada vez mais. O YouTube, por exemplo, é uma rede aqui que está restringindo cada vez mais o acesso das pessoas a informações para entender melhor o funcionamento dos algoritmos. Então o YouTube tinha uma ferramenta aqui que era muito importante, agora deixou de ser tão importante assim, mas antes era muito, que era o tal do em alta, né? Ainda existe o em alta aqui no YouTube, mas antes, pela maneira como o YouTube estava configurado, era muito importante, porque você entrava lá e você via a lista do em alta. E aí as pessoas perguntavam, tá, mas como que esse em alta é escolhido? Porque
não era o que tinha mais visualização, não era o que tinha maior visualização mais rápido, não era o que tinha mais like. A gente não conseguia mensurar, assim. Como a gente não consegue mensurar como que esse vídeo tá em alta e outro não tá. A gente não sabe. E a gente perguntava e também não era respondido, nunca foi respondido para criadores. E aí, ser criador não é uma tarefa tão simples assim, justamente porque a gente está trabalhando dentro de empresas que a gente não tem total acesso a conhecer coisas que lidam diretamente com o nosso trabalho. As pessoas verem ou não o meu vídeo determina o meu sucesso ou o meu fracasso. Basicamente isso. E eles podem escolher, através de algoritmo, isso aqui vai ser visto, isso aqui não vai. E aí é importante a gente pensar e discutir algoritmo, gente, para que vocês também entendam que não é essa fórmula mágica, não é essa maravilha, não é esse conto de fadas. As pessoas acham que trabalhar na internet é ser dono 100% do seu próprio negócio, é ser empreendedor. E você vai ter que ter um CNPJ, você vai ter que dar conta de tudo e você vai ter que entender que você está trabalhando numa empresa de terceiros. O TikTok é de outra pessoa, é de várias outras pessoas que a gente não sabe quem é. O YouTube, o Instagram. A gente trabalha nessas plataformas e eles não nos dão satisfação de nada. E com relação ao algoritmo, muitas vezes a gente vai entendendo o funcionamento dele na prática. Também tem uma questão de o algoritmo ele vai mudando, justamente como eu falei, conforme os interesses. Teve uma época que o YouTube estava voltado ao family friendly. Então muito focado em criança, em conteúdo infantil. Então o algoritmo entregava muito conteúdo infantil. De criança abrindo caixa de brinquedo e tudo mais, e toda aquela coisa. Até que veio uma legislação tratando justamente sobre essa questão de publicidade para criança, né? Porque o YouTube não estava nem aí para essa questão. Nem aí para isso. Ah, porque as crianças estão vendo e aí tá, né? Essa questão da publicidade para criança, não. Tava entregando, né? Tanto que, inclusive, outros criadores de conteúdo que não são do segmento infantil sentiram muito. E os criadores do conteúdo infantil também sentiram muito no sentido de, né, que para eles estava indo uma audiência muito grande e para os outros estava indo uma audiência, a audiência estava caindo, né? E inclusive tiveram criadores que fizeram essa migração, criadores que falavam para o público jovem e adulto, fizeram essa migração para o público infantil, justamente entendendo esse momento do algoritmo. Mas aí veio a legislação, toda essa questão, e aí o algoritmo muda de novo. E aí a plataforma muda de novo. E aí você fala, não, mas eu amo, não, eu acompanho, não sei o que, não é o algoritmo que vai mandar no que eu tô vendo. Gente, pensa, há 5 anos atrás, o que você via na internet? Você vê até hoje? Vamos lá, há 2 anos atrás, o que você via na internet? 2020, pandemia. O que você assistia na internet? Você assiste hoje? Os mesmos canais, as mesmas páginas? O Luigi, ele fala uma coisa muito interessante. Ele falou uma coisa que foi na minha cabeça, que é: o seu criador de conteúdo preferido está a uma mudança de algoritmo de você simplesmente esquecer ele e assistir outras pessoas. Se o algoritmo do Instagram entender que por algum motivo, porque ele parou, porque ele estava doente, porque o conteúdo que ele faz agora no momento não está mais tão relevante assim, porque ele tocou em uma questão sensível política e aí, sei lá, o algoritmo entendeu que não é aquilo que ele quer mostrar, e aí não aparecer mais no seu feed 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 1 mês, você não vai nem procurar. Você vai seguir com o que está aparecendo no seu feed. Você vai acompanhar e vai se entreter com o que está lá. E aí depois de algum tempo, se aparecer conteúdo para você de novo, você vai falar, nossa,
mas fulano produz conteúdo ainda, achei que tinha parado. Nossa, é mesmo, tem um tempo que eu não vejo ciclano. Só depois, caso ele apareça de novo, você vai se lembrar que você amava assistir fulano, que você amava ciclano. Então o algoritmo, ele é muito poderoso, justamente por ele, nas redes, ser esse pedágio mesmo, esse meio do caminho entre quem quer assistir coisas e quem está produzindo coisas. E aí, entender isso faz com que nós que produzimos conteúdo, que a gente pare de romantizar a produção de conteúdo, né? No sentido de produzir conteúdo, eu faço na hora que eu quero, do jeito que eu quero, e aí eu entrego como eu quero e tá lá o público me esperando, e é tão legal. Não, não é na hora que você quer, não é só quando você quer, e o público não tá lá te esperando. Tem a ver com consistência, com produzir na linguagem certa, para que chegue até o público. E também faz com que a gente pare de se cobrar tanto. Não dá para olhar para quem tem equipe, para quem tem editores, porque muitas vezes essa galera tem mais de um editor. Então, enquanto um editor está trabalhando num vídeo, o outro editor está trabalhando em outro, e o outro em outro. Tem gente que posta 2, 3 vídeos por dia. Gente, isso é insano. Quem trabalha como eu trabalho aqui, que gravo os vídeos, edito, posto, é impossível pensar nisso. E se é impossível pensar nesse ritmo de trabalho, é impossível pensar nessa entrega também. Ah, então a fulana tem 1 milhão e não sei o que, nananã, e ela tem o mesmo tempo de internet que eu, ela chegou depois de mim e ela tá estourada e eu nem tô. Só olhar para a realidade dela que você vai entender que é diferente da sua. E ponto. Enfim, espero que esse papo tenha sido produtivo para você. Entender essas coisas mudou a minha maneira de ver a internet. Entender essa questão do algoritmo realmente mudou a minha forma de ver a internet e o meu trabalho, sabe? No sentido de levar o que eu faço a sério, mas também não me maltratar, sabe? Não me cobrar de maneira excessiva. Porque a gente está no meio desse caminho lidando com interesses e formas de produzir que estão além do nosso alcance. Se inscreve aqui, como eu já pedi, dá o like nesse vídeo, compartilha para geral e eu espero você no próximo vídeo, tá? Beijo, gente, até a próxima. Tchau!